Fala pessoal, então retomando aqui a nossa série, nós vamos agora terminar a página do perfil do cliente, né, que a gente tinha começado, e nesse vídeo você vai conseguir construir ela por completo, igual a gente tem aqui no nosso Figma. Inclusive, se você quiser dar uma olhada nesse projeto que a gente já vem construindo nessa série de vídeos, é só você acessar o link que está aí na descrição do vídeo, tá bom? E você tem acesso a todas essas telas aqui, você pode estar acompanhando o desenvolvimento do projeto junto comigo e até tá tentando fazer as telas aqui por sua própria conta também, para ir praticando, tá bom? Então elas estão disponíveis aqui para você ficar à vontade para olhar uma por uma, conseguir construir também junto comigo no vídeo. Então, sem mais delongas, a gente tinha parado aqui, né, nessa tela do perfil do cliente. Essa tela de perfil do cliente a gente pode copiar ela depois e duplicar, na verdade, né? E utilizar ela também no aplicativo do barbeiro. Então pode ser uma tela que a gente vai fazer aqui, depois a gente duplica e coloca para o barbeiro também. Mas aí você deve estar se perguntando, por que a gente não utiliza a mesma tela para os dois usuários? A gente poderia, sem sombra de dúvida, a gente poderia utilizar a mesma tela para os dois usuários. Mas existe uma pequena nuance, um pequeno detalhe. Se você continuar acompanhando as aulas, você vai entender por que é necessário a gente ter sempre duas telas para cada usuário, se a gente tem usuários com diferentes papéis dentro do aplicativo. Se a gente tem, por exemplo, um ADM, um cliente, um desenvolvedor, se existem diversos tipos de usuários dentro do app, a gente precisa separar algumas coisas estratégicas, tá? É o caso da tela do perfil também. Então, começando aqui, o que a gente vai fazer? Vamos acompanhar o nosso projeto aqui no Figma. Olha, a gente tem aqui esse pequeno detalhe, que é a quantidade de agendamentos concluídos e agendamentos cancelados no aplicativo. Então, como é que a gente faz isso? Aqui eu tenho essa linha com esses dois elementos, né? Uma linha e um texto. E a gente tem essa coluna que está abrigando os dois, mas ela está tomando um espaçamento grande, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode envolver essa coluna em uma linha. Podemos colocar duas colunas, porque a gente já consegue centralizar esse do meio. A gente consegue colocar ele no meio. Então, vindo aqui na parte do eixo, do alinhamento do eixo, a gente coloca essa opção, essa última opção, Space Between, e agora a gente consegue colocar cada um desses elementos em sua própria extremidade. O que a gente fizer nessa coluna aqui, a gente pode repetir para essa, mas eu já coloquei essa outra aqui para você ver que os três ficam corretamente alinhados com essa configuração aqui. Na primeira coluna, nós temos dois textos, né? É um mais clarinho e um outro bem nítido. Então vamos colocar eles aqui. Eu vou utilizar dois textos. Então o que a gente vai fazer? Vamos centralizar eles aqui no meio. Sempre que eu utilizo uma coluna e quero centralizar os elementos dentro dessa coluna, é nessas propriedades que eu vou mexer, tá? O alinhamento principal do eixo e o alinhamento vertical do eixo. No caso aqui seria o alinhamento vertical e aqui o horizontal da coluna. Então a gente pode até já começar a pintar. Vamos utilizar aqui a cor branca e aqui embaixo a cor mais clarinha. Só que eu não sei que cor é essa, então deixa eu vir aqui. Esse hexadecimal aqui, ó, 93, 93, 93. Então a gente volta aqui. Vamos ver se eu já tenho ela na paleta. Não temos ela na paleta. Então a gente pode colar a cor aqui e ela já fica com a cor de qualquer forma, tá? Agora, como é que a gente dá o espaçamento? Items Spacing, igual a gente viu nas aulas anteriores. Eu dou um espaçamento de 8, por exemplo. Aqui já vamos preencher com as informações. Lembrando, pessoal, que essa informação que eu estou colocando aqui é uma informação estática, tá? A gente vai aprender a colocar tudo de forma dinâmica. Inclusive, se você continuar acompanhando a série de vídeos, você vai aprender também como colocar configurações push no aplicativo, para quando, por exemplo, você tem a necessidade de informar seu cliente que faltam 2 horas para o agendamento dele na sua barbearia. Ah, Rafael, eu quero que meu cliente saiba que daqui a meia hora, daqui a 1 hora, daqui a 5 horas ele tem que estar na minha barbearia porque ele já agendou no aplicativo, então tem que lembrar ele. Então você vai aprender com a gente também, assim como a parte de agendamento, tá? Você vai aprender a criar slots de horários disponíveis dentro do seu app, que não vai servir só para esse da barbearia. Você pode criar slots de agendamento para um aplicativo de manicure, pedicure, clínica médica, todo tipo de agendamento para qualquer tipo de aplicativo. O que você vai aprender aqui, os fundamentos, você consegue incorporar em qualquer outro app também, tá bom? Então, se a gente voltar lá, eu já tenho aqui 50, aqui eu posso colocar essa informação, agendamentos concluídos. Então, agendamentos concluídos, vamos centralizar, igual a gente já aprendeu, ó, Text Align, ele está centralizado. Aqui a gente pode colocar um pouco mais de espessura na fonte, por exemplo, um semi-bold e aumentar para 15. Aqui a gente pode diminuir um pouquinho para 13, né? 13 e 15 são
são tamanhos de fonte recomendados. Por quê? Se você colocar acima disso, acima de 15 ou menos do que 13, fica muito grande e muito pequeno de forma respectiva, tá? A partir de 17, 18, ele já fica enorme na tela. Então não é bom, não é uma experiência boa para o usuário ter aquela quantidade de fonte gigante na tela, porque mais atrapalha a leitura do que ajuda ele, tá? Bom, então aqui a gente já colocou agendamentos cancelados e agendamentos concluídos. É uma métrica básica que o cliente pode ter no aplicativo dele. Agora a gente tem essas opções aqui embaixo, né? São menus. Então, como a gente faz? A gente já tem o Drawer, que a gente fez nas aulas anteriores, e ele segue basicamente a mesma formatação de design que a gente está vendo aqui, ó. Tem um texto em cima e tem um texto embaixo, e eles estão em uma coluna, e isso aqui é uma linha. Por que é uma linha? Porque aqui é uma coluna e aqui nessa linha existe um item, um ícone, né? Então, se um está acima do outro, é uma coluna. Se um está do lado do outro, é uma linha. Então, a gente tem uma coluna e uma linha. Então, como a gente já tem essa lógica aqui, inclusive a gente já tem até a linha aqui, pelo que eu estou vendo, se a gente vem aqui, nesse mesmo de cima, a gente pode copiar tudo que está aqui, nessa linha aqui. Podemos fechar o drawer. E aqui embaixo, a gente pode colocar... Repare que eu estou vindo aqui no ancestral, tá? A gente pode colocar um container. Dentro desse container, a gente joga a nossa linha com tudo que está dentro. Esse container, por padrão, ele vem com essa cor branca que a gente pode remover. E a gente vai tirar esses tamanhos fixos aqui do container. Agora, para que um fique abaixo do outro, ou seja, para que eu tenha essas outras opções aqui, essa e essa, a gente precisa colocar tudo envolvido em uma coluna, porque aí eu consigo simplesmente fazer isso daqui. Então, deixa eu só tirar para mim padronizar esse e aí copiar para os outros. Então, qual é essa cor aqui? Essa cor é essa daqui, beleza? Essa cor é essa daqui, ok. Então, a gente tem na linha a coluna e a gente pode, aqui na própria linha, digitar um ícone. Digitamos um ícone, utilizamos a mesma regra que a gente utilizou aqui nos espaçamentos. Eu venho aqui no ancestral, que está abrigando a coluna e o ícone, e coloco essa opção aqui, esse space between. Então, agora o ícone veio para cá. Vamos pintar ele de branco. A gente consegue ver, e diminuir o tamanho, e mudar também a posição, né? Então, como é uma setinha, a gente usa um arrow, e pronto, tá aqui o nosso padrão aqui de menu, né, que a gente vai utilizar. Vamos só tirar esse espaçamento aqui. E aí, o que a gente vai fazer para deixar um espaçamento para todo mundo? Sem precisar vir nesse e colocar, 16, aí eu tenho um outro embaixo. Se eu não colocasse em cima, né, eu teria que vir também embaixo 16 e no outro 16 e assim eternamente. Então, a gente vai remover desse aqui e vamos colocar no container que está abrigando a coluna que está abrigando os menus. Então, eu vou utilizar um 16 para cá e um 16 para direita. E aí eu só vou fazer isso daqui. Então, 2, 4, né? E aqui tem mais 2. Então a gente já tem 4 aqui. Na coluna, para a gente dar um fôlego aqui para todo mundo, eu vou utilizar um 11 de espaçamento. Mas ainda é pouco. Talvez um 19, um 25. Tá ótimo. Fica a sua preferência, tá? Então, eu vou pegar esse container e vou dar um espaçamento nele de 30. Tá razoável, então vamos dar um espaçamento um pouco maior, de 50 talvez, certo? Então agora vamos copiar e remover aqueles menus que a gente não vai precisar, já que são somente 2 aqui embaixo, né? E pronto, vamos só dar um espaçamento um pouco maior aqui em cima, 60, beleza. Então pessoal, com isso a gente terminou o perfil do cliente e agora a gente teria o perfil do barbeiro também, né? Então como é que a gente faz para duplicar? Eu já tinha até duplicado esse daqui anteriormente, já tinha até feito ele aqui, né? Mas vamos excluí-lo para a gente fazer junto. Então, ó, dupliquei. E esse agora vira o perfil de quem? Do barbeiro. E aí, ele tá na pastinha do cliente, né? Porque a gente ainda não fez muitas coisas do barbeiro. Mas vamos jogar ele lá em cima. Agora a gente tem ambos os perfis. Barbeiro e cliente, tá bom? Só sobrou pra gente criar por último aqui essas 3, né? São essas 3 telinhas aqui que sobrou pra gente. A gente tem aqui a notificação, né? São notificações internas, como a gente já falou na última aula. Tem aqui o histórico dos serviços e os serviços agendados. Eu já, inclusive, tenho essa tela criada aqui, que eu já criei anteriormente, mas o que a gente vai fazer? A gente vai apagar o que está aqui para a gente fazer junto, né? Então, vamos fazer a notificação primeiro. Como é que a gente faz a notificação? Como a gente viu nas aulas anteriores, a melhor maneira da gente poupar tempo na criação de qualquer aplicativo no Flutterflow é duplicando telas que a gente já fez. Porque elas vêm com determinadas configurações que a gente já fez, então a gente não precisa reinventar a roda, criar tudo do zero. Se a gente já criou essa tela aqui,
de home e já tem algumas coisas que a gente pode aproveitar nas outras, por que não copiar esse elemento aqui e colar em outra tela, como por exemplo essa tela do histórico do serviço. É a mesma coisa quando a gente tem aqui no meu estoque o posicionamento do botão. Então a gente pode vir na linha e copiar a linha com o botão para colar em outra página. Então tudo isso pode ser reaproveitado, tá? Nessa tela aqui da notificação, especificamente, a gente vai aproveitar aqui o título da página com o botãozinho. E essa parte aqui, esses elementos aqui, a gente já tem no perfil, é um elemento acima do outro, e já tem a linha com o ícone. A única coisa que a gente vai fazer é mudar a posição do ícone, tirar ele daqui do canto, né, da extremidade, igual a gente fez aqui, e colocar ele para frente. Mudar ele de cor e mudar ele de seta para uma bolinha, né, um dot, que a gente chama uma pequena esfera, né. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos copiar. Qual tela que a gente pode copiar aqui? Vamos copiar essa daqui de agendamento. A gente pode renomear ela para notificações. Fica coins, né? A gente pode aproveitar o botão. A gente já fez esse botão. E vamos remover esses daqui que a gente não vai precisar nesse aqui em específico, né? Vamos só minimizar algumas coisas aqui. A gente não vai precisar disso, nem disso aqui, nem disso. O botão sim. Vamos precisar... vamos precisar do container sim. Então se eu vier lá no perfil, a gente acabou de criar, eu posso pegar essa linha, copiei ela aqui embaixo, né? Volto lá para notificações e aqui dentro a gente joga aqui. A notificação eu acredito que esteja com uma borda arredondada, né? Como a gente pode estar vendo aqui, ela está arredondada. Então vamos tirar o arredondamento dela. É aqui, ó, border radius. A gente vai colocar um 0. E tá sem espaçamento, né? Então a gente pode vir aqui na linha e dar um padding para todos os lados de 16. Perfeito. Igual tá aqui, né? Aí tem esses espaçamentos nas laterais que a gente pode estar removendo depois. Mas por hora, a gente pode vir aqui no ícone e colocar esse ícone para frente. Vamos tirar esse alinhamento que a gente tinha colocado lá no perfil, né? Vamos colocar todo mundo para lá, para a extrema esquerda, e um espaçamento de 11, talvez. Perfeito. No ícone a gente coloca um dot. Se eu não me engano era dot. Era uma bolinha sem vazamento. Se não for dot, talvez ball. E a gente achou um ball aqui. Brightness é o nome. A gente vai diminuir um pouquinho, né? E a cor é basicamente essa aqui. E por que essa cor vai ser interessante? Porque quando a notificação chegar e ela não tiver sido lida ainda, a gente vai deixar com essa cor. Quando ela for lida, quando o usuário marcar como notificação lida, então ele vai mudar, né? Ele vai mudar de cor para representar aqui foi lido. Página inicial, atualiza sua foto de perfil. Beleza, agora a gente só tem as colunas, né? Tem os espaçamentos aqui nas laterais. A gente vem aqui e remove os espaçamentos. E pronto, tá? Extremamente similar ao que tá lá no Figma, né? Vamos só copiar. Vamos envolver em uma coluna, copiamos, e repare que ele ficou com um espaçamento para cima e para baixo, né? Basicamente é o que tá lá no Figma também, tem um espaçamento aqui entre uma notificação e outra, e se você quiser deixar, beleza. Eu vou deixar no meu porque ficou bem bonitinho, né? Vamos só trocar aqui o botão para marcar tudo como lido. Então, esse é o texto do botão, né? Finalizar não, vai ser notificações. Por isso que é interessante, pessoal, fazer o projeto no Figma primeiro, porque fica muito mais rápido, até de você copiar os textos e jogar lá no Flutterflow. Então é sem dúvida muito mais rápido quando já se tem algumas telas, pelo menos algumas, né? Não precisa ser tudo. Aqui no Figma, ou se você usa o Photoshop também, ou aquele Adobe XD, você pode fazer lá primeiro e depois só copiar, colar algumas coisas, ver as cores que você utilizou, enfim. Por último, temos essas duas telas que são basicamente a mesma, né? A gente pode vir aqui, inclusive lá na Home, a gente tem alguma coisa similar, né? Esse próprio... Vamos fechar só o drawer aqui, vamos minimizar ele. A gente tem esse elemento e dentro tem a linha e, por último, o container, né? Que é o parente. Na tela das notificações a gente pode duplicar, colocar histórico. Inclusive eu já tinha esse histórico aqui, né? Vamos excluir ele para fazer junto. Histórico. Vamos excluir, vamos minimizar o drawer. Tem botão? Não tem botão. Histórico de serviço, mas eu vou tirar esse daqui e vamos colocar esse. Aí como ele ficou muito junto da extremidade das telas, a gente vai vir aqui e vai dar um espaçamento de 8 para ambos os lados. E pronto, histórico de serviço, beleza. Deixa eu ver se a gente já tem esse texto aqui formatado, inclusive com essa cor. Temos. Então eu venho aqui, copio, volto lá no histórico e jogo o texto aqui, né?
mudo ele de posição e ele vem com um padding que a gente pode tirar, ou pode diminuir o padding e seu histórico de serviço. A ideia é que quando serviços forem sendo completados, fique uma lista aqui de serviços completos, né? Vamos tirar esse daqui, porque depois a gente vai vir com o banco de dados aplicando lógica, parâmetros, tudo isso você vai aprender. Então aqui no histórico a gente duplica e renomeia o outro para agendamentos em curso, ou agendamentos em andamento, né? Andamento. Já tinha essa tela também, né? Vamos excluir ela. Bom, pessoal, então com isso a gente tem, acredito que todas as telas já construídas. Tudo que a gente vai precisar para criar esse app, né? Tornar agora ele dinâmico, com dados dinâmicos, com tudo dinâmico pra gente.